Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está buscando a sua aprovação, né, e o conhecimento. Vamos lá, vamos nos preenchidos. Vamos ver o conteúdo da nossa aula 3, tá, de maneira bem sintetizada, bem rápida, mas é suficiente para a gente conseguir a nossa aprovação, certo? Bom, eu comentei ética, né? Nós comentamos esse dia o conteúdo de ética e o conteúdo de recursos no processo penal. Falamos sobre órgãos da OAB. Tudo bem? Nós falamos aqui da importância da leitura desses dispositivos, no caso, né, o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e também o Código de Ética e Disciplina. Esses dois institutos aqui são bem importantes, tá? A gente não pode deixar de ler. O Regulamento Geral, ele é grande, vale a pena também ler, não pode deixar, né, de lado, tá bom? Gente, interessante aqui são algumas outras coisas, tais como a formação dos órgãos da OAB, subseções, as seccionais e o Conselho Federal da OAB. Tá, eu comentei aqui com vocês, né? Eu joguei aqui dentro o quadradinho vermelho, que é o Tribunal de Ética e Disciplina, né? Cada seccional tem o seu próprio Tribunal de Ética e Disciplina, olha só. Então, o Tribunal de Ética e Disciplina é uma sala que fica dentro do Conselho Seccional, tá bem? Assim como essa salinha azul é a sala do presidente da OAB. Eu mostrei isso aqui porque a gente tem que ter sempre em mente que as coisas têm que se resolver dentro dos próprios prédios, né? Então, olha só, esse aqui é um prédio. Então, as decisões dadas nesse prédio têm que ser resolvidas aqui dentro mesmo. Então, é bem interessante que de uma sentença dada pelo Tribunal de Ética e Disciplina ou de uma decisão dada pelo presidente do Conselho Seccional, o recurso vai ser encaminhado para o próprio Conselho Seccional. Rafael, quando que vai para o federal? A gente vem para o federal quando, né, nós tivermos a decisão, né, dada pelo pleno e não unânime, ou sendo unânime, contrariar justamente esses dispositivos aqui, né? Estatuto da OAB, Código de Ética e Disciplina, Regulamento Geral e provimento, tá? E, obviamente, né, se tiver um conflito entre uma seccional e outra seccional. Sempre essa estrutura é bem interessante a gente lembrar que é a mesma coisa, né? Se um TJ tiver diferente de outro TJ, isso é fundamental também para recurso especial lá no processo civil, certo? No processo penal também. Beleza? Bom, essa brincadeira de subseção, seccional e Conselho Federal, eu comparo aqui com sindicato, federação, confederação, promotor, procurador-geral de justiça, procurador-geral da República, né? Município, estados e União, tá bom? Sempre prestar atenção nessa estrutura lógica. Rafael, como que a gente monta, né, os conselhos? Como é que funciona isso daqui? Bom, é bem interessante você saber o seguinte: a partir de 15 de advogados, você pode criar uma subseção, certo? E aí, essa subseção, ela vai ter as atribuições dela, né? E depois você pode até criar algumas comissões obrigatórias, né? A partir de 100 advogados, a subseção ela pode ter 3 comissões obrigatórias. As comissões obrigatórias são estágio de exame de ordem, orçamento e contas e direitos humanos. E ainda assim ela pode instruir um processo ético disciplinar para encaminhar aqui para o TED, né? Certo? O Tribunal de Ética e Disciplina, para julgar o caso concreto. Então não são todas as subseções que instruem o processo ético disciplinar, somente aquelas que têm acima, né, de 100 advogados. Tá bem? Bom, outra coisa interessante sobre as eleições, né? Como é que a gente monta essa galera? Você tem que entender que a gente vota na subseção e na seccional. A gente não vota no galera que compõe a mesa diretora lá do Conselho Federal da OAB. Então a gente vota numa chapa única. Essa chapa única aqui, né, nós vamos votar na subseção e no Conselho Seccional. Tudo bem? Só que a gente vai votar também 3 conselheiros federais, 3 caras que vão para lá, ó. Certo? Então cada seccional vai fazer essas escolhas. Eles vão para lá, vão chegar, vai entrar todo mundo no prédio, né? E aí eles vão falar onde que a gente vai sentar agora. Então a maioria fica aqui, mas alguns deles vão sentar nessa mesa diretora. Essa mesa diretora ela vai ser composta, né, pelo presidente, vice-presidente, secretário, secretário adjunto, tesoureiro. Só que quem vai compor a mesa é feito por meio de eleição. Então, todo mundo que subiu lá, os 81, né, os 81 membros, né, 3 de cada uma das seccionais, eles vão fazer uma votação. E essa votação, ela é individual. Então, isso significa que uma subseção, ela tem 3 conselheiros, né? Desculpa, uma seccional tem 3 conselheiros que estão lá dentro do Conselho Federal. E eles vão votar. Às vezes um pode votar no tipo de presidente, o outro no outro de presidente, o outro no outro. Eles podem votar os 3 num só, ou 2 em um no outro. Eles podem votar à vontade, liberadamente, de voto individual. Isso para fins de escolha, né, do presidente aqui, do secretário adjunto, tesoureiro e tudo mais, né? Para essa composição da mesa. Diferentemente do que acontece quando eles vão votar, né, para uma possível intervenção em um conselho seccional, por exemplo. Aí, não, aí cada conselho ele vai ter que ter a unanimidade dos votos, né? Não necessariamente unanimidade, mas eles têm que entrar em acordo. Por exemplo, se tiver 3, os 3 estiverem presentes, né? 2-1, o voto conta, 3-0, o voto conta, 1-2, o voto conta, né? 1-2 ou 2-1 é a mesma coisa, né? E 1-1 não conta. Então é bem interessante isso daqui. E também quem é o conselho seccional? Quem são os conselheiros federais que estarão lá presentes que não vão votar em uma eventual deliberação sobre um assunto? Aqueles que não irão votar são justamente aqueles que estiverem envolvidos com o interesse, né? O conselho seccional pode vir a sofrer uma intervenção, esse cara, esse conselho em si, ele não vai votar, tá bom? Então, essa galera que compõe aqui, eles vão votar para a composição da mesa e também vão votar em eventuais assuntos relacionados com, por exemplo, uma intervenção, tá bem? É bem simples isso daqui. Lembrando também que a gente pode criar a caixa de assistência de advogados. Acima de 1.500 advogados, você pode criar a caixa de assistência. A função da caixa de assistência é dar plano odontológico, oftalmológico,
facilitar a compra de livros, né? Inclusive, agora você vai poder ter a anuidade sendo levada em consideração para fins de desconto em cursos, né, de pós-graduação, mestrado, coisa nesse sentido. Tá bem interessante. Você conseguir passar na prova da OAB, você tem vários benefícios, né? Então, se você realmente usa a carteira da OAB, vale a pena. Quem não usa, não vale a pena, né? Compensa já pedir logo o licenciamento da carteira. Tá bem? Gente, aproveitando, né, depois que nós falamos essas coisinhas, nós lemos uma parte, né, de um documento, né? Mas nada além do que não está aqui, certo? Obviamente que a gente tem que fazer outra parte, que é a leitura do material. Lá nós vimos também que quem é que não pode compor aqui? A pessoa que tem anuidade atrasada não pode compor, já sofreu infração ético-disciplinar, a não ser que já tenha buscado a reabilitação, que esteja com contas pendentes, né? O cara que tem uma função demissível ad nutum, por exemplo, um ministro de Estado ou um secretário de Estado, esses caras não podem compor aqui. Ou aquele que até compõe a mesa, mas de repente e ele acaba assumindo um cargo, um cargo de comissão. Aí ele tem que abandonar, tá? As pessoas que têm cargo em comissão não podem compor, ou um cargo incompatível. O cara é eleito, por exemplo, sei lá, um prefeito de uma cidade, alguma coisa nesse sentido, por ter cargo incompatível, ele não pode compor a mesa, tá? Eles podem perder também a parte, né, dos órgãos, dos gestores ali, se o cara eventualmente vier a sofrer uma infração ético-disciplinar, eu já disse, mas também se eles faltarem a 3 reuniões ordinárias consecutivas. A falta a 3 reuniões ordinárias consecutivas faz com que eles percam ali o mandato deles. Tudo bem? Fica bem esperto com isso, que nós vimos ontem ou anteontem sobre perempção no processo de trabalho e a causa dada ao não comparecimento e arquivamento de um processo trabalhista 2 vezes pelo não comparecimento vai dar a perempção, quando a reclamação trabalhista for uma reclamação trabalhista escrita. Beleza? Bom, em processo penal, nós começamos a ver sobre os recursos. Eu falei que da decisão de condenação ou de absolvição, nós vamos ter aqui o cabimento de apelação, tá? E no PAD é você olhar que consoante com consoante vai dar consoante. Então, ó, P, R, D, R, A, I, A, certo? Então, você tem decisão de pronúncia, absolvição, desclassificação e também a decisão de impronúncia, tá? Então, aqui da pronúncia, reze. Desclassificação, reze. Absolvição, apelação e impronúncia, apelação, tá? Lembrando que reze, pessoal, o nome dele é recurso em sentido estrito. Recurso em sentido estrito. Uma coisa interessante também é que no juizado especial criminal, quando o juiz não recebe a denúncia, cabe recurso de apelação, certo? Na vara criminal, quando o juiz não recebe a denúncia, cabe recurso em sentido estrito. E olha só que coisa interessante, né? O acordo de não persecução penal e a transação penal, que são aqueles 2 institutos que nós vimos na aula de ontem, né, anteontem, esses 2 institutos aqui, eles ficam praticamente no mesmo momento processual, né? Eles ficam ali antes do promotor oferecer a denúncia, certo? Uma proposta feita antes do promotor oferecer a denúncia. Então, é bem interessante que se essas propostas aqui, né, não forem homologadas pelo juiz, se não houver um aceite ali pelo juiz, vai caber o recurso em sentido estrito, no caso do acordo de não persecução penal, que é oferecido no procedimento ordinário ou sumário, e na transação penal, que é no juizado especial criminal, artigo 76, parágrafo 5º, nós vamos ter o cabimento do recurso de apelação, tá? Então, olha só, bem legal você decorar aqui, ó, vara criminal, reze, né? Transação penal, G-CRIM aqui, né? Não recebendo denúncia, apelação. É bem interessante isso aqui, decorar isso aqui, bem legal. Tá uma questãozinha bem legal essa comparação aqui, tá bem? Gente, lembrando também que além do tempo do processo, é extremamente importante você ver, revisitar isso aqui diversas vezes, né? Olha só, vai o caminho todo aqui, é muito importante. Notícia do crime, inquérito policial, Ministério Público oferecendo denúncia. Isso aqui é muito interessante, esse caminho, tá? Aqui foi uma pergunta feita, Rafael. A transação penal e o acordo de não persecução penal, eles podem ser levados em consideração para fins de reincidência? Eu disse que não, justamente por quê? Porque se você olhar a nossa linha do tempo do processo, aqui, ó, nesse momento aqui processual, você observa no procedimento ordinário e sumário que o acordo de não persecução penal ele é feito antes do oferecimento da denúncia, certo? Então, a mesma coisa acontece com a transação penal. E aí, se você parar para pensar, para que a pessoa seja reincidente, ela tem que cometer um novo crime após transitar em julgado um crime anterior. E se, eventualmente, o anterior crime cometido teve tido o benefício do acordo de não persecução penal ou da transação penal, então não tem como a pessoa ser reincidente, porque ela não sofreu nenhum processo contra ela, quanto mais um trânsito julgado, tá? Então a pessoa que tem esses 2 benefícios aqui, do acordo de não persecução penal e da transação penal, essa pessoa, ela não é reincidente se ela voltar a delinquir. A única coisa que acontece é que ela não vai poder ter o mesmo benefício no prazo de 5 anos, inclusive a suspensão condicional do processo. Tá bem? Depois eu mencionei, gente, um pouco da prisão em flagrante, né? Eu disse que se a prisão em flagrante acontece, nós temos que ter uma audiência de custódia em 24 horas. Se isso não vier a ocorrer, nós vamos ter uma prisão ilegal, tá? E aí da prisão ilegal cabe relaxamento. Só que se a prisão for legal, cabe liberdade provisória ou revogação da prisão preventiva se o juiz já tiver decretado. Tá? Então lembrando o seguinte, se a prisão foi ilegal, é porque, súmula vinculante número 11, não pode carregar a pessoa com algema. Por quê? Porque está previsto na súmula, só se for extremamente essencial. Advogado que não tiver acompanhamento de representante da OAB, também nós vamos ter o quê?
Nós vamos ter necessariamente uma prisão ilegal se esse cara não estiver envolvido quando o advogado tiver cometido um crime inafiançável no exercício da função. Deputado, senador, se eles forem presos e a casa respectiva não tiver sido comunicada sobre a prisão é ilegal também. Flagrante preparado, a prisão é legal. Flagrante forjado, a prisão é legal. Esses flagrantes aqui, nós vamos ter uma aula sobre os flagrantes, né? Mas o preparado é quando você vai até um ex-traficante e cria uma forma dele buscar numa outra boca de fumo, né, uma droga para trazer para você. A hora que ele traz, fala preso em flagrante. Flagrante preparado não pode, é ilegal. O flagrante forjado é quando você joga droga dentro do carro de alguém para falar que o cara está preso em flagrante, ou quando você joga dinheiro dentro da bolsa de uma empregada doméstica para falar que ela furtou aquele valor dentro da residência, tá? Flagrante forjado, você pede relaxamento. Agora, se o flagrante for legal, né, se a prisão for legal, mas às vezes, mesmo ela sendo legal, não tem por que você manter o cara preso. Por quê, Rafael? Porque ele é um cara bom, tá? E às vezes ele matou alguém que estava agredindo o filho dele, então excludente de licitude. Ou porque é um crime afiançável. Ele pegou ali um dinheiro pequeno demais, né? E o delegado pode arbitrar fiança, então o cara pede liberdade provisória, tá? E é interessante você saber que quando o juiz ele nega esses pedidos, ele é a autoridade coatora. Então você faz uma petição inicial lá para o TJ, tá? Petição inicial para o TJ, gente. O que é petição inicial? É uma petição inicial, é um pedido de soltura, né? Ou para que a pessoa seja mantida solta, tá? Então o habeas corpus é para isso, é para manter o corpo livre, tá? Habeas corpus, liberdade do corpo, tá bom? Então é bem importante isso daqui. Quando o juiz concede, aí quem fica brabo? Quem fica brabo é o Ministério Público. Se o juiz concedeu esses pedidos aqui, se o juiz concedeu, é ótimo, né? Se o juiz concedeu esses pedidos aqui, então significa que o réu está solto. O promotor não gosta, o promotor faz reza, recurso em sentido estrito, tá bem? Interessante esse esqueminha, gente. Aqui, ó. Então, nessas peças de liberdade, quando o juiz concede, o promotor faz reza. Quando o juiz não concede, a gente faz habeas corpus do TJ. Importante você fazer um post-it da retratação, né? Nós temos retratação em processo penal, em processo civil e em direito administrativo. E aqui em processo penal, você observar, é muito importante, né, que você saiba que tanto no reze, tanto quanto na carta testemunhável e na grave execução, o juiz pode se retratar. O que é se retratar é voltar atrás. Imagina que ele tenha concedido esses pedidos aqui, e a hora que o promotor faz reze, o juiz olha e fala, putz, verdade, né? Acho que eu tinha que ter mantido o cara preso. Então, a hora que o juiz verifica que ele pode voltar atrás, ele se retrata. Isso pode acontecer no recurso em sentido estrito, tá bem? Bom, gente, aqui eu só reiterei, mais uma vez, né, as peças de liberdade. Quando você pede, o juiz não concede, habeas corpus no TJ. Aí você faz ROC para o STJ, tá bom? E aqui, quando o juiz concede, você faz reze. Você não, o promotor faz reze para o TJ, tá bom? Reze para o TJ, habeas corpus TJ. Reze é um recurso, tá? Habeas corpus é uma petição inicial, tudo bem? Beleza? E aí, gente, eu comentei uma outra coisa. Quando você tem uma decisão de condenação ou de absolvição, cabe apelação, igual eu comentei aqui em cima, né? Na decisão de condenação ou de absolvição, cabe apelação. Acontece que, às vezes, muito embora você tenha feito a apelação, por ter ainda juízo de admissibilidade no processo penal e no processo de trabalho, né, não tem no processo civil, mas por ter no processo penal, o que acontece? A apelação não subindo, porque o juiz às vezes não deixou, você pode fazer reze, recurso em sentido estrito, tá? E aí, sim, a função do reze aqui vai ser encaminhar o recurso lá para cima, para que o TJ analise o caso concreto. Aqui você está buscando duplo grau de jurisdição, né? Só que se o reze também não sobe, cabe carta testemunhável. Olha só, observe que no reze, na carta testemunhável, você não está buscando a absolvição do cara. O que você está buscando aqui é encaminhar a apelação para cima. Então, aqui você está buscando o seu direito ao duplo grau de jurisdição, o seu direito líquido e certo ao duplo grau de jurisdição. Só que esse direito líquido e certo não é amparado por habeas corpus nem por habeas data, porque você não está buscando a liberdade exatamente aqui. Você também não está buscando a correção de dados ou conhecimento de algum dado sobre a sua pessoa. Então, cabe mandado de segurança. Tá? O habeas corpus e o habeas data, eles são utilizáveis sim. Mas quando não couberem um dos dois, cabe mandado de segurança. É uma peça subsidiária essa daqui, na petição inicial também. Essa petição inicial, ela bate direto no TJ. A petição inicial no TJ. E se você perder no TJ, você faz ROC para o STJ, recurso constitucional para o STJ. Tá bem parecido aqui, ó, com o habeas corpus, tá? Então, gente, é muito importante você saber. Se você chegar com reze no TJ, não cabe ROC para o STJ, tá bom? Isso é muito importante. Se você chegar com reze, tá? Ó, se você chegou aqui, ó, se você chegou, né? Você fez aqui os pedidos, enfim, relaxamento, sei lá, o pedido que você tenha feito para o juiz. E ele não deu. Tá? Fez reze para o TJ? Quem faz reze no TJ, chegou com reze no TJ aqui, não pode fazer ROC para o STJ, tá? Não tem ROC para o STJ quando você chega com reze no TJ, tá bem? Gente, importante aqui que eu mostrei mais uma vez, né, de novo aqui, HC no TJ, ROC para o STJ. Mandado de segurança no TJ, ROC para o STJ. É a mesma coisa que o TRF, que é o Tribunal Regional Federal. HC, mandado de segurança, ROC para o STJ. E aqui, uma outra coisa, se você fizer essas duas peças no STJ e perder, cabe ROC para o STF, tá? ROC para o STF. Aqui eu desenhei os órgãos do Poder Judiciário, nós temos aqui a formação, né, da Justiça Especializada em Trabalho Eleitoral e Militar e a Justiça Comum, que se divide em federal e estadual. A federal, prevista no artigo 109, e a estadual é a que sobrou, então é residual, tá bem? Eu exemplifiquei que, às vezes, né, você faz
um pedido de habeas corpus para o juiz. E quando você faz HC para o juiz, aí é reze para o TJ. É muita informação para você passar nessa aula muito curta. Gente, é muita informação, mas acontece que você pode rever isso aí várias vezes, né? Veja várias vezes que ajuda bastante, não é difícil isso aqui. Acontece que só é muita informação, tá bom? Olha só, se você está no hospital particular preso, você pode fazer habeas corpus para o juiz. Se o delegado não arbitra fiança no crime de até 4 anos, você pode fazer habeas corpus para o juiz. Uma prisão militar incompetente, porque se for competente não cabe habeas corpus para o juiz, tá? E aí, se você perde, reze para o TJ. Então, da concessão ou da não concessão de habeas corpus no juiz, cabe reze para o TJ, tá? Não podemos confundir as coisas, toma cuidado. Quando você faz o HC no TJ, aí cabe ROC para o STJ. Agora, quando você faz HC no juiz, aí é reze, tá? Muito importante, então, ó. HC no TJ, ROC para o STJ. HC no juiz, reze para o TJ. Tá bem? E aqui o desenho de tudo isso de novo, pessoal. As peças de liberdade não concedeu, habeas corpus para o STJ. Desculpa. As peças de liberdade pediu para o juiz não concedeu, habeas corpus no TJ, ROC para o STJ. Peças de liberdade para o promotor, né? No caso, não ter tido benefício, ou seja, as peças de liberdade você fez para o juiz concedeu. Se ele concedeu, o Ministério Público faz reze para o TJ. Né? Se você pede as peças de liberdade e o juiz não concede HC no TJ, se ele concede, o promotor que não gostou, ele faz reze para o TJ. Tá? Se você fez habeas corpus para o juiz e o juiz ele concedeu ou não, cabe reze para o TJ. Só que quando você faz reze no TJ, não cabe ROC para o STJ. Desse caminho processual não cabe. Tá bem? E aqui, né, que se você fez apelação, reze, carta testemunhável, nada subiu, mandado de segurança do TJ se você perdeu ROC para o STJ. Então, para caber ROC para o STJ, gente, você tem que começar com uma petição inicial. Tem que ser com uma petição inicial, ou habeas corpus, ou mandado de segurança. Tá bem? E aqui eu mostrei, né, só um exemplo bem simples do que vem a ser, né, uma comparação dos recursos no processo trabalho, processo penal e no processo civil. Tá bem? No processo civil, você não tem juízo de admissibilidade. Então, se você fez apelação, você bate direto no TJ, no TRF ali. Tá bom? E aí, obviamente, os embargos infringentes aqui não existem, porque é um procedimento normal que já tem no processo civil. Embargos infringentes você tem no processo penal e no processo trabalho, só que em momentos diferentes, né? No processo trabalho é lá no TST, né? E agora aqui no processo penal é aqui no TJ, no TRF, que você faz embargos infringentes. Embargos infringentes, pessoal, no processo penal é quando a decisão é não unânime. Decisão não unânime de segunda instância é condenatória, então é recurso exclusivo da defesa. Aqui, nesse caso, nessa hipótese aqui, você tem uma decisão dada não unânime também, só que ao invés de recurso, é um procedimento automático. Se 3 desembargadores julgaram o seu caso, automaticamente 5 desembargadores virão a julgá-lo. Gente, se você realmente assistiu essa aula até esse presente momento, não deixa de curtir, tá? Dá uma curtidinha aí e coloca um joinha, sei lá, qualquer coisinha nos comentários para ajudar na interação, né? Para que esse conteúdo também, esse conteúdo aqui, ele possa chegar a mais pessoas aqui, pelo próprio YouTube. Ajuda bastante, é uma revisãozinha, uma coisa bem rápida. Acho que essas revisões ajudam, muito embora tenha muita informação, você pode rever esse conteúdo várias vezes, né? Então você pode também aumentar a velocidade, você tem condições de ver a revisão da semana toda, né? Que são 5 vídeos aí de 10, 15, 20 minutos, você pode rever tudo em 1 hora ou até em menos tempo se você aumentar a velocidade. Então acho que vale muito a pena essa sintetização do conteúdo, tá bem? Foco, força e fé, faz depois de muito estudo. Um beijo do Magro e até a próxima. Tchau!